Bom dia, graça e paz, saudade de vocês. Tive um final de semana aí um pouquinho atarefado, agenda cheia, sem condições de vir aqui falar com vocês. Mas espero que estejam todos bem. Nós vamos continuar hoje falando sobre a oração ainda. Porém, hoje eu quero deixar alguns esclarecimentos antes de nós falarmos sobre a oração, sobre o tema de hoje. Nós vamos começar hoje um clamor do meio-dia. Você pode mandar suas orações, seus pedidos de orações aí no chat, e nós vamos estar fazendo um clamor do meio-dia. A partir de hoje, todos os dias, nós vamos ter o clamor do meio-dia e vocês vão sugerir aí as necessidades de vocês, os temas que vocês querem que seja o clamor. E eu tô aqui aguardando aí as respostas de vocês, os pedidos de oração de vocês, e nós vamos estar clamando todos os dias. Vai ser o clamor pela família. Amém? Então vamos hoje falar um pouco sobre como orar a palavra. Mas antes, já vão aí curtindo, deixando seu like, vão compartilhando esse vídeo para que mais pessoas possam aprender como falar com o nosso Pai, como falar com Jesus. Porque é através da nossa oração que nós ultrapassamos os céus, as barreiras, as lutas e falamos com o Pai. Nós falamos com o Pai através da oração, mas nós recebemos a resposta de Deus através da palavra. Porém, hoje nós vamos aprender como orar a palavra, como proclamar, como declarar publicamente os decretos do rei. A proclamação está no Salmo 48, 1 e 3. Proclamar é declarar publicamente os decretos do rei. Por meio de oração, nós devemos declarar a palavra de Deus, a vontade de Deus para que ela se cumpra. Orando a palavra. Tomando como base a oração do Pai Nosso. A oração modelo do Senhor Jesus Cristo, conforme registrada em Mateus 6, 9 e 15, nós podemos descobrir os diversos níveis de oração. Nós podemos experimentar esses diversos níveis numa só oração, ou num momento de oração, ou podemos experimentá-los individualmente. Esses níveis são conhecidos pela palavra e coisas pelas quais oramos. Vejamos, nível de redenção, Pai Nosso. João 1 e 12 vai dizer, neste nível nos aproximamos de Deus como Pai, reconhecendo seu amor, nós aqui nos expressamos através de palavra de agradecimento pela salvação e por suas obras em nosso favor. O nível de autoridade, que estais no céu, nós oramos. Pai Nosso é um nível de redenção. Que estais no céu é um nível de autoridade. Efésios 1, capítulo 1, versículo 20 ao 23. E Isaías 66 e 1. E quando tomamos posse da autoridade de Deus para intercedermos ou guerrearmos espiritualmente, nós reconhecemos e cremos que temos o direito de estar diante de Deus por meio de Jesus para orar pelos outros e por nós mesmos. Aí nós temos o nível de adoração. Santificado seja o teu nome. É João, capítulo 4, versículo 23 e 24. A adoração flui mais facilmente quando passamos pelos outros dois níveis, ou seja, quando reconhecemos nossa filiação, que é a redenção, bem como a nossa autoridade como filhos e herdeiros de Deus.
Amém? Louvado seja Deus. Nós vemos que para nós orarmos não é simplesmente nós chegarmos aí diante de Deus e ficar pedindo e pedindo e pedindo e pedindo e pedindo, quero isso, quero aquilo, quero aquele outro, né? Senhor, por que tu não faz isso na minha vida? Por que tu não faz aquilo na minha vida? Não. A palavra do Senhor nos diz que nós temos níveis para alcançar de oração. Por exemplo, nós estamos aqui, nesse nível, onde nós nos colocamos como seres humanos, como filhos, nós nos prostramos diante de Deus e nós queremos atingir o soberano. Queremos ter níveis de oração. Níveis de oração. Nós estamos aqui, porém, existem alguns níveis que nós temos que alcançar para nós podermos ter a resposta de Deus, para nós recebermos poder, para nós recebermos unção de Deus, para nós recebermos os dons de Deus. Nós temos níveis de oração. E é sobre isso que estamos falando hoje. Como você orar a palavra, como você declarar a palavra, proclamar a palavra em oração. Então, existe um nível de governo. Venha o teu reino, o teu reino. Salmos 2 e 8, 1 Timóteo 2, 1 e 4. Neste nível, nós ordenamos a realização da vontade de Deus sobre a terra. Nós não mandamos em Deus, é Ele quem manda em nós. O que ordenamos é o cumprimento da sua vontade sobre a terra. Venha o teu reino. Aí vemos um nível de evangelização. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. 1 Colossenses 9:16, 19 e 21. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Precisamos aprender a orar pelos pedidos com autoridade, pois a vontade de Deus é que eles sejam salvos. Aí vem o nível da provisão. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Terceira epístola de João, capítulo 2, Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Nós precisamos orar por nossa provisão diariamente, até mesmo se temos uma renda mensal, mais do que suficiente. Aqui entra o reconhecimento de que nada temos senão por meio do Senhor e que dependemos dele para tudo. Então, quando nós oramos e pedimos ao Senhor o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nós estamos reconhecendo que tudo o que nós temos, o nosso mantimento, o nosso salário, o nosso pão, o nosso meio de sobrevivência pertence a Deus. Vem de Deus. Nós somos meros administradores daquilo que o Senhor nos coloca em nossas mãos. Por exemplo, nós temos uma casa, mas essa casa pertence ao Senhor, nós somos meros administradores dela. Nós temos um emprego, nós somos meros administradores desse emprego. Nós temos um trabalho próprio, nós somos meros administradores desse trabalho próprio. Nós temos um ministério, nós somos meros administradores desse ministério. Porque tudo pertence ao Senhor, tudo pertence ao Criador. Ele fez todas as coisas pelo seu poder, pela sua palavra. Porém, ele colocou o homem no jardim do Éden e deu autoridade. Dominai sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar e sobre tudo o que há na terra. Nós temos a autoridade de Deus para dominar sobre essas coisas, para administrar. Porém, nós precisamos reconhecer que somos filhos de Deus, que Ele é o governo sobre a nossa vida e que existe aí um critério para que nós não sejamos destituídos desse cargo de administrador da nossa vida. Amém? As nossas coisas. Então, vemos aí que o nível de provisão também pertence a Deus. Temos que ser grato todos os dias
pelo nosso salário, pelo nosso pão de cada dia, pelo nosso alimento, pelos nossos clientes, pelos nossos patrões, aqueles que são empregados. Amém? Nós precisamos orar por nossa provisão diariamente, até mesmo se temos uma renda mensal mais do que suficiente. Aqui entra o reconhecimento de que nada temos se não for por meio do Senhor e que dependemos dele para tudo. Aí vem o nível do perdão. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Né? Mateus 18, 21 e 22. Se não perdoarmos os outros, nós mesmos não obteremos o perdão de Deus. Então, perdão, vamos falar um pouquinho sobre o perdão. O perdão, meu irmão, é tudo aquilo que te machuca quando você resolve perdoar essa mágoa, essa tristeza, essa dor, essa afronta, aquilo que você tá perdoando não te machuca mais. Uma pessoa se levantou contra você, te afrontou, te humilhou, né? Proferiu palavras que te magoaram, que te deixaram triste, porque somos seres emocionais, né? Eu tenho procurado falar que desde o início que nós somos seres trino, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, realmente nós nos chateamos, nós ficamos preocupados, nós sofremos, e normalmente uma afronta não vem de pessoas estranhas, vem de pessoas que convivem conosco, de pessoas que estão no nosso círculo de amizade, na nossa igreja, no nosso ministério, no nosso trabalho, na nossa família, porque o objetivo de Satanás é usar pessoas contra nós para que ele semeie a mágoa, semeie a tristeza, semeie a dor no nosso coração, porque se nós recebermos uma afronta de alguém que nós não temos afeto, não temos carinho, não vai fazer diferença para nós. Então, sempre Satanás vai usar aquelas pessoas que estão muito próximas da gente para levantar o calcanhar contra a gente. Isso é Bíblia, isso é a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor diz que os próprios da sua casa levantarão o calcanhar contra você. E às vezes nós nos chateamos, nos magoamos por coisas simples e às vezes por coisas mais sérias, mas nós precisamos aprender a liberar o perdão para essas pessoas. Aí às vezes você vai dizer assim, irmã, mas fulano me agrediu, me repudiou, me humilhou e não me pediu perdão. Mas a Bíblia não está dizendo que você tem, que a pessoa tem que pedir perdão para você. Ela está dizendo que você tem que perdoar, que eu tenho que perdoar. Porque se eu não perdoar, eu não receberei o perdão do Pai. E nós somos pecadores. A Bíblia diz que o nosso corpo jaz no pecado, né, no pecado, mas nós não precisamos ser pecadores arrependidos. Se nós queremos o perdão de Deus para as nossas falhas, para nossas murmurações, para as nossas dificuldades, nós precisamos perdoar o nosso próximo, porque os 10 mandamentos da Bíblia se resumiram em 2. O Senhor Jesus disse, se vocês conseguir cumprir 2, vocês já cumprirão toda a lei. Porque o primeiro mandamento com promessa é: ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Então, o perdão, eu diria que é quase a arma mais poderosa que nós temos para alcançar as bênçãos que nós estamos buscando no Senhor. Então, se nós não formos perdoados, nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Se nós não formos perdoados, nós não alcançaremos a graça do Senhor. Me desculpem que hoje eu estou com um pouquinho a garganta pegando, um pouquinho de dificuldade para falar, mas vamos continuar. Então, existe um nível de perdão, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. Se não perdoarmos os outros, nós não obteremos o perdão de Deus.
Aí vem o nível da proteção. Não nos deixe cair em tentação, Efésios 6, 10 e 11. Muitas vezes caímos em pecado porque achamos desnecessário orar por proteção contra as investidas do diabo. Esta é a oração de prevenção. Então, nós precisamos pedir ao Senhor, não nos deixe cair em tentação, porque nós somos tentados 24 horas por dia. Né? Somos tentados. A Bíblia vai nos dizer que existe uma luta entre a nossa alma e o nosso espírito, né? O nosso corpo terreno e a nossa alma e o nosso espírito, eles brigam pela nossa alma, porque a nossa alma é responsabilidade nossa, é nós que vamos colocar a nossa alma ou no céu ou no inferno. Através de aceitar Jesus, de obedecer aos seus mandamentos, de caminhar com Cristo, nós vamos conduzir a nossa alma ou para o céu ou para o inferno. Essa é uma responsabilidade minha e uma responsabilidade sua. Cuidar da sua alma, tá? O seu espírito, o meu espírito é o sopro de vida que de Deus veio e para Deus vai voltar. E o nosso corpo é a nossa carne, é a nossa parte terrestre, porque se nós não tivéssemos esse corpo, essa roupagem, nós seríamos espíritos e nós andaríamos como fantasma. Porém, o Senhor nos deu a graça de termos o corpo para que nós possamos andar e nos manifestar entre os homens. É uma graça que nós temos de ter o nosso corpo, porém também é uma responsabilidade nossa de cuidarmos da nossa saúde, do nosso bem-estar, de fazermos exercício físico, né? Nós vamos estar cuidando de vários assuntos referente também ao nosso corpo, referente à nossa alma, referente ao nosso espírito. Porém, o primeiro passo que eu quero deixar bem claro aqui é como nós nos posicionamos em oração, que essa é a nossa parte espiritual, né? Como é que nós conseguimos falar com o nosso Pai, falar com Jesus Cristo, falar com o Pai, com Deus poderoso, né? Onisciente, onipotente, onipresente, que está em todos os momentos e em todos os lugares. Existe também o nível da proteção, não nos deixe cair em tentação. Muitas vezes caímos em pecado porque achamos desnecessário orar por proteção. Agora vamos ver o nível de libertação. Livra-nos do mal. Marcos 16 e 17. Esta libertação não se refere à condenação do pecado e não somente à libertação de algemas satânicas, devido ao envolvimento com o ocultismo. Hebreus 12, 2 fala que devemos nos desembaraçar de todo o peso, tudo aquilo que vindo da carne, do mundo ou do diabo nos impede de fazermos a vontade de Deus. Amém? Então são coisas, libertação, nós precisamos pedir a nossa libertação todos os dias. Por quê? Porque todos os dias nós nos iramos, todos os dias nós pecamos, todos os dias nós temos desejos carnais que às vezes não proferem de Deus, né? Então todos os dias nós precisamos estar nesta oração, livra-nos do mal. Amém? Precisamos pedir a libertação diariamente. Tudo aquilo que vindo da carne, do mundo quer dizer o quê? Do ambiente que você vive. Nós vivemos no mundo terrestre, no globo terrestre. Então, tudo que tem no mundo terrestre vai nos influenciar. Então, nós precisamos pedir que o Senhor nos livre do mal. Aí entra as doenças, os vírus e tantas outras coisas que nós podemos mais tarde estar detalhando. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem deixar no chat que eu vou procurar responder. Nível de segurança, porque teu é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Amém. Nós temos que entender que Deus, Ele é a nossa segurança. Se nós respiramos, se nós estamos vivos, é porque o Senhor está nos dando esse ar. É porque o Senhor permite que nós tenhamos mais um dia de vida, mais uma hora, mais um segundo. Porque se o Senhor cortar o nosso ar agora, já era, meu irmão. Você já vai se encontrar ou com Deus ou
em outro lugar, porque a Bíblia diz que só tem 2 caminhos, céu e inferno, não existe outro caminho, não existe um meio termo. Ou você aceita o sacrifício de Jesus e você vai ser salvo pela graça, ou você não aceita e você automaticamente está perdido, porque a palavra do Senhor diz: aquele que crê e for batizado será salvo, porém o que não crê já está condenado. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor que fala, né? E há um compromisso meu com Deus aqui neste canal, e não só neste canal, mas na minha vida, de pregar a palavra do Senhor. Além das terapias, além do acompanhamento que eu posso fazer, que é o meu trabalho particular que eu faço, né? Aqui eu tenho que pregar a palavra. Aqui eu preciso falar a verdade para você, porque se eu não falar, depois eu vou dar conta da sua alma. Eu preciso dizer para você que se você não aceitar o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, você não herdará o reino dos céus. Porque a palavra do Senhor diz assim, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Amém? Então, dúvidas, perguntas, podem deixar no chat que eu vou estar respondendo a vocês. Amém? Então, aqui nós entendemos que existe um nível de segurança, e essa segurança é o reino do céu, é o poder e a glória, que tudo pertence a Deus. E somente através da oração que essa segurança chega até nós, porque teu é o reino e o poder e a glória por todos os séculos. Amém. João 10, 27 e 28. Aqui reconhecemos que tudo é de Deus, por Deus e para Deus. Assim ficamos seguros e confiantes, porque tudo está nas mãos de Deus. Meu irmão, não tem aquele negócio que, o diabo destruiu a minha vida, o inimigo destruiu a minha vida, fulano fez isso, fez aquilo. Não. Tudo que acontecer na minha e na sua vida tem a permissão de Deus. Porque Deus, Ele é soberano. Ele criou o bem e Ele criou o mal. Então, Ele tem poder e tem autoridade sobre o bem e sobre o mal. Amém? De acordo com Isaías 56:7, diz assim: também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E Mateus 21:13 vai falar: e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. A igreja deve ser conhecida como casa de oração, como todas as nações. O Senhor poderia ter escolhido uma atividade cristã, mas Ele escolheu a oração como a marca definitiva de sua casa para todas as nações, porque a oração envolve louvor, adoração, bem como a própria palavra de Deus. Se a igreja deveria ser conhecida como casa de oração, que valor ela deverá dar à oração? Quanto tempo nós que somos pedras vidas edificadas na casa do Senhor devemos dedicar à oração para que sejamos conhecidos desta maneira. Amém? Glória a Deus. No próximo vídeo nós vamos estar falando quanto tempo de oração, tá? Quanto tempo nós que somos pedras vivas edificadas na casa do Senhor devemos dedicar à oração para que sejamos conhecidos desta maneira, para que as nossas orações cheguem ao trono da graça, para que a bênção do Senhor chegue até você, até mim. Como é que nós devemos orar? Quanto tempo nós devemos orar? Nós vamos falar no próximo vídeo. Não percam. Já ative o sininho aí para você não perder nenhum vídeo. E nem o clamor do meio-dia, e vão compartilhando, vão enviando esse vídeo para várias pessoas, porque, meus amados, tantas famílias sofrendo, e a base de tudo isso, para restaurar qualquer situação na sua vida, seja ela de relacionamento, de família, de casamento, de ministério, de saúde, de financeiro,
a base é a oração. Por isso nós estamos iniciando essa missão nesse canal da família, é aprendendo a orar. No próximo vídeo nós vamos falar quanto tempo devemos dedicar à oração. Amém?